Laroie! Esse é o Bar da UERJ, Som Preto, Festa Brasileira. Nesse podcast você vai ouvir histórias, sons, ritmos e ambientes das escolas de samba. O nosso nome vem da expressão Badawi, que no idioma iorubá significa festa e celebração. É impossível falar de Brasil sem falar dessa manifestação cultural tão presente no nosso cotidiano. Venha saber um pouco mais sobre essa celebração no nosso podcast. Aqui, o carnaval não é só em fevereiro. Bar da UERJ, Som Preto, Festa Brasileira é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora aquecer os tamborins? Olá, eu sou o Alisson Brandão e esse é o mais novo episódio do Bar da UERJ. E como um bom carnaval não se faz sozinho, estou com Stephanie Nunes. Hoje vamos falar sobre aqueles que nos encantam durante os desfiles, os enredos das escolas de samba. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas digitais Apple Podcast, Spotify, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E como para nós o carnaval se faz nos 365 dias do ano, segue a gente no Instagram para ficar atento a todas as novidades, mandar perguntas e sugestões para o nosso programa. Então se prepare, vista a sua melhor fantasia e venha conosco! Você sabe o que são os enredos? Um enredo é todo o tema desenvolvido pela escola para apresentar no desfile. Ele é um dos quesitos de julgamento que define os vencedores a cada ano. É interessante que no início dos desfiles, lá pelos anos 30, não era obrigatório ter apenas um samba, e nem que esse samba tivesse uma relação direta com o enredo da escola. Acontece que aos poucos, os compositores passaram a elaborar versos focados no tema e assim os desfiles passaram a ter uma parte fixa, já estabelecida antes, e uma parte improvisada. Com a necessidade de contar uma história na avenida, as escolas começaram a ter em suas equipes o enredista, a pessoa responsável pela pesquisa do enredo escolhido pela escola. O Bar da UERJ conversou com Guga Melo, enredista da Viradouro, e ele contou pra gente a importância de um enredo num desfile. O enredo ele tem essa importância de contar histórias e de uma forma ou de outra trazer um Brasil que muitas vezes está escondido, né? Que muitas vezes está local, é algo que as pessoas não têm muito conhecimento, porque os enredos têm trazido histórias muito do Brasil profundo, e de uma forma ou de outra é uma maneira de comunicação e uma maneira também de você se colocar de uma outra forma dentro de um mundo muito individualista. É um momento de muito oportuno, né, de contar histórias do coletivo, de contar histórias de todos nós, de muitas regiões do Brasil, de muitos conhecimentos e muitos saberes. Em 1939, Paulo da Portela inicia uma revolução nos desfiles, e com Teste ao Samba é visto pela primeira vez a combinação entre o enredo e as fantasias. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso, salvo o professor, da nota a ele, senhor. Não existe consenso sobre qual foi o primeiro enredo de todos, porém, as opções mais famosas são O Mundo do Samba, da Unidos da Tijuca, interpretada em 1933, Asas para o Brasil, interpretada em 1938 pelo Salgueiro. Já outros dizem que o primeiro foi Homenagem, interpretada pela Mangueira em 1938. No livro escrito pelo historiador Luiz Antônio Simas e por Alberto Mussa, Samba de Enredo, História e Arte, um estudo sobre a evolução estética do samba de enredo, é concebido que o enredo inaugural foi 61 anos da República, interpretado pelo Império Serrano em 1951. Para os autores, foi nesse ponto que se tornou impossível confundir um samba-enredo com qualquer outro estilo de samba. Apresentamos a parte mais importante da nossa história. Se não nos falha a memória, foi aonde seus grupos notáveis deixaram suas rubricas. Agora, acho que podemos falar um pouco sobre a evolução das temáticas usadas nos enredos. No ano de 1935, quando os desfiles passaram a ter a promoção da Prefeitura do Rio de Janeiro, começou a ser exigida o uso de enredos que abordassem os assuntos nacionais e pátrios.
Durante o governo de Getúlio Vargas, os temas bem acolhidos eram os que difundiam a história do país. Vale apontar que sempre sobre uma visão colonizadora. Iniciada pelo Salgueiro em 1970, uma revolução toma conta dos palcos. Histórias negras passam a ser narradas quando Fernando Pamplona desenvolveu o enredo Zumbi dos Palmares, que disseminava a história de Zumbi. A partir daí, diversas escolas passam a contar histórias com a população negra, como protagonista e sobre religiões de matriz africana. Você pode também ter mais conhecimento sobre o samba no período da ditadura ouvindo o 7º episódio daqui do Bada UERJ. Curiosidade! Você sabia que a primeira evidência de um refrão num samba enredo é encontrada só em 1977? Com a música Carnaval de Ilusões, Martinho da Vila e Gemeu marcaram a presença do estribilho, uma variação de refrão com versos e estrofes repetidos. Ei, Vila Isabel! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Agora, você sabe o que são os CEPs do Carnaval? Com a grande influência que os enredos ganharam, as cidades, estados e países viram uma oportunidade para se promoverem, passando a patrocinar alguns enredos. Foi em 1995 que a Imperatriz desenvolveu um enredo chamado Mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube, lá no Ceará, patrocinado pelo governo do Ceará. Ecoam pelo ar, oi, histórias de tesouros escondidos. Sou poeta da canção em barco, nesse sonho encantado. O enredo Campeão da Imperatriz foi um dos mais marcantes na escola, criando uma onda de enredos patrocinados, como em 1996, quando o enredo da escola foi patrocinado pela Austrália. O estilo perpetuou dos anos 90 até os anos de 2010. Guga Mello também falou sobre os enredos CEPs para a gente e disse como ele afeta a pesquisa do enredo. Particularmente, eu como pesquisador, agora me colocando como público, eu acho muito chato a forma como as escolas de samba transam essa coisa de patrocínio. Patrocínio, a escola de samba deveria pensar o patrocínio de outra forma. Por exemplo, se tem um patrocínio de uma distribuidora de gás, por exemplo, não precisa você fazer um enredo sobre o gás. Precisa fazer, por exemplo, Gustavo Gás patrocina a escola União do Campo de Santana. Então, o Gustavo Gás ao patrocinar, ele poderia fazer diversas ações, botar backlight, botar outras coisas, mas que não maculassem o enredo, não falasse necessariamente da Gustavo Gás, entendeu? Os CEPs também trouxeram algumas problemáticas para as escolas. Tendo a Imperatriz como nosso bode expiatório, temos o desfile dela em 2002 como exemplo de polêmica na avenida. O enredo Goitacazes Tupi or Not Tupi, em A South America Way, patrocinado pela Prefeitura de Campo dos Goitacazes, não apresentou o que a prefeitura esperava, já que a carnavalesca Rosa Magalhães optou por abortar costumes dos indígenas canibais que habitavam a cidade, citando movimentos artísticos, obras literárias, Carmen Miranda e até mesmo Chacrinha. Com isso, a prefeitura ameaçou processar a escola por achar que a cidade não foi retratada devidamente no enredo. Em 2015, a Beija-Flor apresentou um tema patrocinado pela Guiné Equatorial, que vive em uma ditadura militar desde 1979. Na época, o jornal O Globo divulgou que a escola teria recebido 10 milhões de reais do país, mas a informação não foi confirmada pela escola e nem pelo país. É difícil falar isso, porque, para mim, o mais interessante do desfile de escola de samba e das histórias que são contadas é algo que só acontece quando elas todas estão juntas, que é a diversidade de tema. Seria muito chato ter 12 enredos sobre, a história do carnaval, ter 12 enredos meio sobre o cotidiano. Não, o importante do carnaval é ter um enredo sobre o cotidiano, um sobre negritude, um enredo sobre a questão indígena, um enredo, maluco, doido, que faça a gente refletir sobre determinada coisa, faça a gente brincar, faça a gente se esbaldar também.
e faça a gente pensar. Enfim, tudo isso é muito legal. Eu acho que o desfile de escola de samba, a forma como ele resolve tematicamente as suas questões é muito, muito interessante. Agora, existe uma preferência hoje das comunidades de contar enredo afro, enredo africano, de origem africana. Na verdade, tudo é enredo afro, porque, na verdade, você está lidando com saberes do tambor, né? Então, se você está contando, sei lá, a Disney, um enredo sobre a Disney, como a Rocinha trouxe em 97, de uma forma ou de outra é um enredo afro, porque você está contando ela por meio do tambor. Isso o Luiz Antônio Simas fala muito melhor do que eu. Mas, de uma forma ou de outra, a gente tem, a comunidade gosta daquela coisa do como se você fosse para uma festa e usar um pretinho básico. Na verdade, o enredo afro, ele veste muito bem o corpo brincante de uma escola de samba. Então, as pessoas gostam de cantar esse tipo de samba, de cantar esse tipo de enredo. E ele dá uma densidade muito boa, assim, e pode sair dali, dar uma esperança de grandes sambas, dar uma esperança de um bom visual, de um bom desfile, quando aquilo tudo junto geralmente dá errado. Ou geralmente geralmente dá certo, nunca dá errado. Porque o corpo brincante responde muito bem, o tambor responde muito bem a esse tipo de enredo, e eu acho que faz parte. Agora, não pode ser só isso, tem que ter diversidade, tem que ter alegria, tem que ter os desvios de caminho, como, por exemplo, o grande Luiz Fernando Reis, que talvez tenha sido um dos grandes papas do enredo de escola de samba, que reflete muito bem sobre essa questão do Brasil dos anos 80. Ele fez enredos magníficos para Caprichosos Pilares, como Por Falar em Saudade. A Maria Augusta com o Domingo, o Amanhã, na União da Ilha do Governador nos anos 70, enfim. O Paulo Barros, que hoje traz enredos ditos mais leves, vamos dizer assim. Eu não gosto dessa terminologia, porque ela às vezes pode cair em alguma imprecisão, mas assim, o Paulo Barros gosta muito de levar diversão para a avenida. Então, isso cativa muito o público também. E cada escola também tem sua identidade, cada escola tem sua maneira de vestir, aquele corpo brincante daquela comunidade toda gosta de determinado estilo de fantasia, de determinado tipo de contar determinadas histórias, e a Beija-Flor gosta de enredos mais densos, a União da Ilha gosta de enredos mais leves, mas isso não quer dizer que seja algo estanque, né? Existem as licenças, existem os anos que a União da Ilha vai fazer um afro pesado, como foi em Zaradembo, em 2017, que a União da Ilha trouxe um enredo sobre as inquices, ou a própria Beija-Flor, quando já fez o Unidunité, a Beija-Flor Escolheu a Você, que é um enredo sobre a infância, que a Maria Augusta fez na Beija-Flor. Enfim, é tudo muito... Depende, se o desfile for muito bem feito, tiver um cuidado bacana por parte da escola, aí eu acho que tem tudo a dar certo, independente do tema que é. Bom, o nosso portão já vai fechar. E para não perdermos os pontos preciosos, estamos aqui terminando o nosso desfile de hoje. Poxa, uma pena. Queríamos muito mais também. Muito obrigado, querido ouvinte. Você gostou do nosso programa? Pois é, a gente também. Em breve, teremos muito mais aqui no Bada UERJ. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção de Alisson Brandão e Stephanie Nunes, roteiro e produção de Cauã Fiu e Vinícius Feliciano e edição de Ramon Lemes. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. E eu te falo, hein? Vem coisa boa por aí. Segue a gente, somos o Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira.